Bom, já entenderam que necromancia é um sistema de magia e também uma filosofia de vida. E quando a gente fala de trabalho com os mortos, por exemplo, na Quimbanda e na Umbanda. Vou botar aí Quimbanda e Umbanda. Na Quimbanda e na Umbanda se trabalha com espíritos de mortos. Exu, Pombagira, isso na Quimbanda. Agora, na Umbanda, caboclos, pretos velhos, Exu e Pombagira também, né? Boiadeiro, erê e etc. São espíritos de pessoas que desencarnaram e estão trabalhando como entidades. Ah, mas eles são de luz ou são da treva? Ah, porque na Umbanda tem esquerda, tem direita. Esquece essas concepções maniqueístas, gente. Inclusive, eu achei um texto maravilhoso, que eu coloquei até no destaque aqui da bolinha do assunto de aliens, que vale a pena vocês lerem, que fala sobre o maniqueísmo. Maniqueísmo, pra quem não sabe, é uma escola de gnóstica, se tornou uma escola gnóstica, escola de Manes, que define o que é bem e mal, o que é bom e ruim, o que é das trevas e o que é da luz. E isso trouxe dificuldades ao nosso juízo de valores. Pois é, porque a sociedade inteira começou a se basear nisso. Toda a estrutura de qualquer sociedade acabou se baseando nisso. E isso, consequentemente, compromete o nosso julgamento, o nosso juízo de valores, a nossa possibilidade de enxergar certas nuances. Porque o bem não é totalmente bem, o mal não é totalmente mal. Então, a partir desse fiozinho, vocês podem começar a se aprofundar e principalmente entendam sobre a escola de Manes. Então, voltando aqui, com relação aos espíritos que trabalham na Umbanda e na Quimbanda, o que acontece ali nesse culto? Se chama necrolatria. Necrolatria é culto aos mortos. E isso está inserido em muitas religiões, de vários povos e de várias eras, de vários tempos. O culto aos mortos, culto aos ancestrais, cultos a divindades que regem os mortos, o submundo, e que em cada mitologia recebia um nome da divindade e do lugar. Então, o que acontece? Quando a gente vê a manifestação dessas entidades na Umbanda e na Quimbanda de mortos, as pessoas começam a achar que é necromancia. Não, não é necromancia, é necrolatria. Você está cultuando espíritos de mortos. Então você está praticando a necrolatria. E onde que entra a necromancia? Dentro da Umbanda, do Candomblé e da Quimbanda, que possui aí a necrolatria, culto aos mortos. A necromancia entra como uma ferramenta mágica dentro do culto. Essas religiões, elas possuem um sistema de magia específico para entrar em contato com esses mortos, para manipular energias com esses mortos, para fazer as oferendas, para fazer as invocações que acarretam nas incorporações. Então, por exemplo, um sigilo não é um ponto riscado. Um ponto riscado de uma entidade dentro da Umbanda, Quimbanda, Candomblé, do Catimbó, etc., é uma chave que vai invocar, é uma chave de conexão, de chamamento ou de ativação da energia daquele morto, daquela entidade. Por isso que existe o ponto cantado, o ponto riscado, existem as oferendas com elementos específicos. Então, dentro da Quimbanda, você vai ter esse sistema de magia, que é da necrolatria, utilizando a necromancia como ferramenta dentro desse sistema de magia, de culto e de magia. Na Umbanda também é a mesma coisa. No Candomblé também é a mesma coisa. Ou seja, nessas religiões, a necromancia ela é utilizada como uma ferramenta. Não significa que você vai se tornar um necromante sendo um bandista, sendo um quimbandeiro, sendo um candomblecista. Porque você está ali prestando culto aos mortos. Você não está vivendo da necromancia como uma filosofia de vida e nem como um sistema de magia separado do culto. Quando você utiliza a necromancia fora de uma religião, você está, sim, de fato, praticando a necromancia e você pode vir a se tornar um bruxo, um magista, necromante, porque você próprio vai manipular a energia da morte e vai utilizar dentro do sistema de magia de necromancia chaves específicas para invocar os mortos e evocar divindades e consciências superiores que representam a morte. E aí o que acontece? Você vai ficar carregado? Você vai se tornar uma pessoa negativa porque você está trabalhando com energia da morte? Não, foi o que eu falei no começo.
Sim, Everton, a live vai ficar salva para quem faz parte do grupo privado. Para fazer parte do grupo privado, é só me mandar mensagem lá no WhatsApp, tá? Você vai se tornar uma pessoa carregada, uma pessoa cheia de obsessores, uma pessoa cheia de egum, cheia de quiumba em cima de você? Depende. Se você não souber praticar a necromancia, você vai ser um prato cheio para espíritos que vão te manipular, que vão usar de você, que vão te sugar, que vão te obsediar. E aí sim você vai se tornar uma pessoa negativa, uma pessoa cheia de carrego, uma pessoa cheia de obsessores. Mas eu vou botar pra vocês na descrição dessa live o texto que vocês precisam ler sobre o maniqueísmo, essa questão de bem e de mal, o que é de Deus e o que é de diabo. E uma coisa muito importante, gente, necromancia é coisa do diabo? Trabalhar com a morte é coisa do diabo? É coisa de gente satânica? É coisa de gente maligna? Olha, gente, se fosse, não existiria culto à Santa Morte. Se fosse coisa maligna, não existiria nem os orixás que representam a morte, como por exemplo o Baluaê, o Bolu, que trabalha com a energia da morte. Se fosse coisa satânica, não existiria a morte. A morte não existiria se fosse coisa do diabo.